A história do Bunnyman, que significa homem-coelho, é muito antiga. Contudo, ela só ganhou notoriedade a partir da década de 1930, depois que muitos assassinatos já haviam sido cometidos. Para verificar a veracidade dessa história, é possível visitar a biblioteca antiga da cidade de Clifton, no estado americano da Virgínia. O que será relatado neste vídeo é real, e embora ninguém tenha provas de ter visto o Bunnyman, é fato que todos na cidade de Clifton e sua vizinha Fairfax acreditam que ele seja verdadeiro. Afinal, lendas é algo que não se pode ter certeza, mas para o povo dessas pequenas cidades, há razões suficientes para acreditar no Bunnyman. Dizem que nas profundezas da floresta de Auburn existia um sanatório para criminosos mentalmente instáveis. Ele foi construído nos últimos dias da Guerra Civil e abrigava em sua maioria ex-soldados que haviam desenvolvido perturbações e agido de maneira criminosa durante a guerra, em decorrência de seu desequilíbrio. Entre os internos havia maníacos responsáveis por massacres, homicidas confessos, estrupadores e dizem até um ex-oficial confederado que havia nos últimos dias da guerra cedido a práticas canibais. Muitas pessoas escolheram viver naquela mesma área, abastecida por riachos e boa para a agricultura. A população foi gradualmente aumentando para 300 indivíduos, depois para 500 e assim por diante. Clifton foi fundada nessa época, um vilarejo pequeno, mas com um futuro promissor. Apesar do sanatório já existir previamente, as pessoas que se estabeleceram na cidade não gostavam de residir a poucas milhas de um lugar onde estavam reunidos criminosos perigosos. Eles assinaram uma petição pedindo que o asilo fosse relocado para outro lugar mais afastado de sua comunidade. A petição foi aceita e um novo asilo começou a ser construído, onde atualmente funciona a prisão estadual de Lorton. O projeto contemplava que o novo sanatório fosse aberto o quanto antes e os internos transferidos. No outono de 1904, os 38 internos do asilo foram reunidos e colocados em um ônibus que os transportariam em segurança até Lorton. Em algum ponto durante a viagem, não muito longe de onde eles partiram, o motorista teve que fazer uma manobra brusca para se desviar de uma árvore tombada na estrada. O veículo saiu da pista e sofreu uma terrível colisão com capotagem. Muitos presos ficaram feridos, mas a maioria conseguiu sair do ônibus apenas atordoados. 2 dos prisioneiros, no entanto, não estavam entre os feridos ou capturados. Eles simplesmente desapareceram após o acidente. Na manhã seguinte, a polícia local deu início a uma caçada humana em busca dos condenados, que sem dúvida haviam fugido para a floresta. As autoridades acreditavam que apanhariam os fugitivos em uma questão de horas, mas as horas se tornaram dias, dias se tornaram semanas e semanas em meses, sem que nenhum deles fossem apanhado. Os 2 prisioneiros eram Marcus Walster e Douglas Griffon, considerados extremamente perigosos. Marcus era um fanático religioso, condenado por vários estupros e atentado grave ao pudor em sua cidade natal. Filho de um pastor, ele era capaz de recitar trechos inteiros da Bíblia, mas esse conhecimento não impedia que ele cometesse horríveis crimes contra mulheres e crianças. Douglas, por sua vez, era um maníaco extremamente perigoso, que sofria de surtos de esquizofrenia e tinha delírios paranoides. Ele havia matado o padrasto com um machado quando tinha apenas 16 anos de idade. Mandado para uma prisão em Maryland, cumpriu pena até ser liberado aos 25 anos de idade. Quando voltou para o seu antigo endereço, ele se deparou com uma família que havia comprado a casa, os Lambert, que se mudaram para lá enquanto ele estava preso.
Como era domingo de Páscoa, a família aceitou receber o estranho e o convidou para almoçar com eles. Naquela mesma noite, Douglas roubou um machado no celeiro e retornou sem motivo algum ao lugar onde foi tão bem recebido. Ele então matou todos os membros da família Lambert, pai, mãe e seus 3 filhos. Como era domingo de Páscoa, a imprensa fez uma piada de mau gosto, chamando o criminoso de Coelho da Páscoa Sanguinário. Os 2 homens foram julgados insanos e enviados para o asilo, onde cumpriram pena de prisão perpétua. Durante as buscas pelos fugitivos, policiais usando cães farejadores se embrenharam na floresta em grupos fortemente armados. As estradas próximas foram fechadas por patrulheiros e as pessoas eram advertidas a tomar muito cuidado e avisar de qualquer atividade incomum. As ordens eram para trazer os 2 vivos ou mortos, tamanho risco que representavam. No decorrer da caçada humana, os policiais encontraram no interior da floresta vários coelhos meio comidos e desmembrados. Acharam rastros que os levaram até uma antiga cabana abandonada, que parecia ter sido usada como refúgio pelos fugitivos. Mas o paradeiro deles continuava uma incógnita, uma vez que a cabana foi achada vazia. E finalmente, 4 meses depois da fuga, uma pessoa avistou um corpo caído à margem da ponte que levava à estação rodoviária de Fairfax, hoje mais conhecida como a Ponte do Homem-Coelho. O corpo, já em avançado estado de decomposição, pertencia a Marcus Walster. O fugitivo havia sido esganado até cair inconsciente. Em seguida, seu crânio foi arrebentado com um tipo de martelo de pedra. A pesada ferramenta improvisada foi deixada próxima do corpo nu e parcialmente devorado por animais silvestres. Sob o corpo nu de Marcus, os policiais encontraram os restos de um coelho. As buscas pelo outro prisioneiro se intensificaram. A polícia supunha que os 2 haviam tido um desentendimento, possivelmente por causa do animal morto, e que Douglas teria matado seu comparsa, roubado suas roupas e voltado para o esconderijo que eles usavam, onde quer que ele fosse. Alguns policiais começaram a chamar Douglas de Bunnyman por causa do detalhe do coelho deliberadamente colocado sobre o corpo da vítima, e o apelido acabou pegando. O homem havia desaparecido, e uma vez que ninguém o viu há tanto tempo, era provável que ele tivesse fugido para outras paragens ou até morrido ao relento. Lentamente as coisas começaram a voltar ao normal nos vilarejos próximos, e o temor de que o maníaco perigoso ainda estivesse livre foi sendo esquecido. Em meados de outubro, uma família de fazendeiros reportou ter encontrado um coelho pregado na porta de sua casa. Na ocasião, ninguém cogitou que aquela maldade tinha sido cometida por Douglas, principalmente porque um mês antes, um homem com a sua descrição havia sido visto no estado vizinho. No final daquele mesmo mês, pais assustados procuraram a ajuda do xerife de Clifton. 3 crianças que viviam nos arredores não haviam voltado para casa depois do horário do colégio. Os 3 meninos, sendo 2 irmãos e um colega que sempre os acompanhava, tinham 11, 13 e 14 anos. Eles sempre faziam o mesmo caminho da escola para casa, na zona rural da cidade. Um grupo de busca foi organizado às pressas. Cães farejadores foram trazidos e voluntários fizeram o caminho pela estrada de terra, vasculhando cada metro em busca de rastros. As buscas vararam a madrugada, e quando todos já estavam perdendo as esperanças, um dos perdigueiros captou um rastro e começou a seguir uma trilha na estrada de Colchester. O animal levou os voluntários até a velha ponte Fairfax, onde eles fizeram uma descoberta aterradora. Os 3 garotos haviam sido brutalmente assassinados, e os seus corpos foram deixados no mesmo lugar onde Marcus Walster foi achado.
A garganta de cada um dos meninos havia sido cortada. Um deles teve um braço mutilado, outro a perna arrancada a golpes de machado, enquanto o terceiro teve o abdômen rasgado. Para acrescentar ainda mais horror à cena dantesca, o assassino amarrou uma corda nos pés de cada uma de suas vítimas e as lançou pelo lado da ponte, onde ficaram dependuradas. Quando a polícia chegou ao local, se deparou com 3 cadáveres balançando, poucos metros acima do tranquilo riacho, a água vermelha com sangue que pingava dos corpos mutilados. Segundo jornais e registros policiais, isso aconteceu em 1905, um episódio traumático que deixou a população de Clifton em estado de choque. É claro, o nome de Douglas Griffon foi lembrado. A floresta foi vasculhada, mas nada que levasse a ele ou qualquer outro responsável foi achado. Para todos os efeitos, o mistério apenas crescia. Boatos a respeito de um vagabundo começaram a circular e no mês seguinte, um andarilho foi capturado e linchado pelo bom povo de Clifton, na estrada de Colchester. Logo soube-se que o pobre sujeito não podia ser o responsável pelos crimes hediondos, pois na noite em questão estava preso em uma delegacia acusado de vadiagem. 3 anos se passaram e, apesar da lembrança constante da tragédia, as coisas na cidade voltaram à normalidade. A ponte de Fairfax nessa época já tinha recebido o infame apelido de Bunnyman, mas apesar das suspeitas de que Douglas Griffon era o culpado pelos assassinatos, ele continuava desaparecido. Alguns moradores relataram ter visto um suspeito vestido com uma fantasia de coelho. Em uma ocasião, a tal pessoa vestida de coelho teria perseguido algumas crianças e adolescentes ao sair da escola. Na descrição de algumas crianças, a fantasia do coelho era assustadora e estava toda suja do que parecia ser sangue. Em agosto de 1908, um grupo de rapazes estava nos arredores da ponte Bunnyman, que aparentemente havia se tornado uma espécie de ponto de encontro para adolescentes que desafiavam a coragem um dos outros, simplesmente indo até lá. Adrian Atala, de 16 anos, estava indo encontrar seus amigos na ponte quando ouviu horríveis gritos vindo de lá. Aterrorizado, ele correu pela estrada até a fazenda mais próxima, a fim de pedir ajuda, mas chegando lá não conseguiu contar o que havia ouvido, sem desmaiar. Apenas algumas horas depois, já na presença do xerife devidamente chamado às pressas, Atala contou ter ouvido os medonhos gritos de agonia dos seus amigos. O xerife e o fazendeiro foram até o lugar e encontraram indícios claros de luta e marcas de sangue na estrada que levava para a ponte. Eles estavam pendurados pelos pés em uma árvore na estrada que levava para a ponte. A pele das suas costas havia sido arrancada com uma faca afiada, embora a morte tivesse sido provocada por golpes de machado. Buscas se concentraram na floresta, mas novamente nenhum suspeito foi detido. As circunstâncias do crime e o depoimento de Adrian Atala, a única testemunha do ocorrido, acabaram se voltando contra ele. A polícia acabou montando um caso contra o rapaz e ele foi acusado de ter cometido os crimes. Ele foi julgado e sentenciado a cumprir pena no asilo de Lorton. Em 1913, um novo homicídio ocorreu nos arredores da estrada de Colchester. Uma mulher foi encontrada morta, vítima de golpes de machado. O responsável jamais foi encontrado. Adrian Atala ainda estava trancafiado, mas diante dessa ocorrência, ele foi posto em liberdade. A essa altura, entretanto, ele já tinha sido consumido pela loucura. Mesmo tendo sido libertado, o rapaz já estava perdido em seu próprio mundo. Incapaz de viver em sociedade, ele continuou morando no asilo, até morrer em 1953.
Segundo os rumores, outros crimes inexplicáveis continuaram acontecendo na região florestal entre Clifton e Fairfax, mas a essa altura fica complicado separar o que é fato do que é lenda. Uma vez que as histórias sobre o Homem Coelho já haviam ganhado fama, começaram a surgir vários outros relatos sobre assassinatos atribuídos a um eremita louco vivendo na floresta. Testemunhas que passavam pela região de Fairfax em diferentes ocasiões reportaram ter visto um homem adulto vestindo o que parecia ser uma fantasia de coelho. Esse homem gritava e xingava, ameaçando quem estivesse perto. Parecia apenas uma loucura sem sentido, se o sujeito, segundo as testemunhas, não estivesse carregando um machado de lenhador. Em outra ocasião, um homem vestido com uma fantasia de coelho teria invadido uma casa e ferido uma senhora idosa para roubar objetos. Em 1973, um estudante da Universidade de Maryland realizou uma pesquisa onde estavam documentadas 54 aparições dessa misteriosa figura fantasiada de coelho. Em 1976, a história de Bunnyman já havia ganhado o status de lenda urbana. Testemunhas afirmavam tê-lo visto em Maryland, no Distrito de Colômbia, até a capital federal. Seus aparecimentos, ocorrendo sempre em áreas isoladas e em florestas também, ganharam manchetes em jornais sensacionalistas. No ano de 1980, a lenda voltou a ganhar contornos sinistros, uma vez que Bunnyman foi responsabilizado por brutais assassinatos na cidade de Culpeper, no sul da Virgínia. Outros casos reputados ao Bunnyman também se espalharam na época. Um banheiro público em Alexandria seria assombrado pelo Bunnyman, que teria matado 3 crianças lá dentro. O mesmo teria acontecido em uma escola em Washington, fechada depois de um maníaco com um machado matar uma professora que voltou para apanhar um livro após o horário de fechamento. Várias cidades tinham histórias sobre o homem fantasiado de coelho, matando em florestas e estradas isoladas. De lá para cá, o Bunnyman aparece e desaparece com frequência no imaginário popular. Por mais de 30 anos, a lenda se manteve viva, principalmente entre a população de crianças e adolescentes. A maioria das histórias de fantasmas envelhecem, são esquecidas ou simplesmente mudam à medida que o tempo passa, mas a lenda do Bunnyman continua resistindo à aprovação dos anos e parece que vai continuar viva por muitas e muitas gerações. Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Clique em gostei aqui embaixo e compartilhe nas suas redes sociais. Espero todos vocês também na fanpage do canal. Então é isso galera, até mais, beleza? Fui!